Shalom, queridos. Este é o capítulo 9 do livro de Esdras. Capítulo 9. Graças a Deus. Somos gratos, Senhor, por mais um capítulo que vamos estar estudando e seremos edificados. Glorificado seja o teu nome por isso, em nome de Jesus. Bem, vocês sabem que a leitura é com vocês. Mais uma vez, eu estimulo vocês a lerem com muita ênfase, com muita alegria, porque o Senhor quer que a gente se alegre com a sua palavra, que nossa alma seja refrigerada pela sua palavra. Então, vocês leem durante o período do discipulado, vocês têm uma hora para estar lendo, comentando e ouvindo os comentários que Deus tem me entregue para fazer com vocês. Que todo discipulador esteja passando tudo, como eu tenho dito, do comentário, e também, se Deus entregar algo para falar, que não seja o que eu falei, que também me comunique para que eu possa estar assim tão abençoada quanto vocês. Se Deus falar alguma coisa a mais do que eu falei, eu quero que vocês me comuniquem, pelo fato de que eu preciso visitar os seus discípulos, o discipulado, no dia que vocês se reúnem, e quando eu chegar, eu quero também estar participando do que eu entendi, do que vocês ouviram Deus falar. Se alguém ouviu Deus falar, transmite para mim o que foi que Deus falou. E não deixe de estar ouvindo tudo quanto Deus falou comigo e que eu passei para vocês. Bem, vamos ver aqui o capítulo 9. Vamos fazer um comentário aqui. No entanto, houve casamentos mistos. Deus está falando aqui nesse capítulo sobre casamentos mistos. Foi o problema que Esdras enfrentou. Casamentos mistos. Os primeiros problemas foram esses, casamentos mistos. Esdras tratou, foi um dos casamentos mistos. Foi esse tratamento que ele veio fazer com o povo, verificar essa situação de casamentos mistos, coisa terrível na vida de um filho de Deus. Os homens israelitas casavam com mulheres não israelitas e tiveram famílias com elas. Assim, a prática foi difundida e envolveu até mesmo os líderes da comunidade. Se permitido continuar, poderiam destruir a religião de Israel e até mesmo a identidade de Israel como uma raça distinta. Portanto, não poderia deixar passar. Israel é um povo diferente. Não pode se misturar com o povo que não é circuncidado, o povo que não tem as mesmas leis que ele. E aqui eles enfrentam logo esse problema de casamentos mistos. Então, Esdras foi confrontado por uma condição muito triste do povo, e até mesmo dos sacerdotes e levitas. Os príncipes, líderes civis, esses príncipes vieram a Esdras e lhe disseram que a separação exigida, de acordo com a lei, entre o povo de Deus e os habitantes cananeus da terra, não havia sido obedecida. Portanto, Esdras, depois de receber este triste relatório, ele rasgou suas vestes e o seu manto, arrancou os cabelos de sua cabeça e de sua barba e sentiu-se estarrecido. Então, todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao seu redor por causa da infidelidade dos exilados. E ele ficou sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Ele foi tomado de horror. O rasgar de suas vestes foi a expressão externa de sua indignação e tristeza. Pois está escrito em Gênesis 37, versículo 29, em Levítico 10, 6, Juízes 1, 11, 35, Esté 4, versículo 1. O arrancar do cabelo também é um sinal de tristeza.
Então, nós vemos aqui que ele estava assim, porque as leis, como eu já disse aqui, você tem as referências, desde Gênesis até o período que eles estão vivendo aqui, sempre Deus condenou julgo desigual. E teve aquela parte muito séria do casamento dos filhos dos homens com as filhas de Deus, ali em Gênesis 6. Então, o tempo todo Deus está contrário a julgo desigual. E aí Esdras fica muito indignado. E o sinal da tristeza é que até os cabelos ele arrancou. Mas como seu coração deve ter sentido a desonra feita ao santo nome de Jeová, o coração de Esdras estava sentido pela desonra, como foi ele profundamente afetado pelos pecados do povo, sua dor e tristeza trouxeram outros que também estavam tremendo com as palavras de Deus ao seu lado, e ele sentou-se em sua presença, atônito, até o sacrifício da tarde. Quando veio o sacrifício da tarde, ele se levantou de sua profunda aflição, tristeza, com suas vestes rasgadas. A oração que se segue é como a grande oração de Daniel. Daniel também recebeu sua resposta na honra do sacrifício da tarde. Esdras caiu de joelhos e estendeu as mãos ao Senhor, e confissão de pecados e profunda humilhação respiram nas frases iniciais desta notável oração. Ele fica envergonhado e cora para levantar o rosto para Deus. As iniquidades são reconhecidas como cobrindo a cabeça do povo, e a culpa cresceu até os céus. Não só a culpa presente é reconhecida, mas ele é dono da culpa da nação desde o início. Além disso, ele declara justiça e a justiça de Deus ao lidar com eles no julgamento. Por causa das pessoas, por causa das nossas iniquidades, nossos reis, nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis da terra, a espada ao cativeiro e ao despojo, como acontece hoje. Ele confessou os pecados do povo e assumiu tudo em sua presença. Tal humilhação e confissão é sempre agradável a Deus, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Certamente devemos confessar nossos pecados, mas mesmo assim apenas buscando graça e força para lidar com o mal e nos separar dele. Pois se Esdras se deitou perante o Senhor neste capítulo, reconhecendo a culpa do seu povo, nós devemos aprender com essa, saber que esse é o nosso dever, e nos humilharmos, mesmo quando o pecado é do povo. Os líderes devem estar se humilhando, pedindo perdão pelo povo, se humilhando de maneira real, não de fingimento, mas uma verdadeira humilhação, para que Deus perdoe o pecado do povo, porque quando o povo peca, o líder também pecou. Junto, a dor é a mesma. É muito triste a pessoa conduzir um povo e o povo indo para outro caminho que não seja o caminho de Deus. É tristeza demais. Cada um que é líder sabe muito bem disso, porque Esdras sofreu aqui. Ver o povo fazendo essa coisa tão terrível que Deus abomina. Deus não quer saber de jeito nenhum de mistura. O seu povo tem que ser separado. Ele separou um povo para se unir a pessoas separadas também. Casamento com pessoas que sejam do mesmo nível. Mas, infelizmente, em todo o tempo, o povo tem feito essa desonra a Deus. Claro que eles pagam o preço mesmo que se arrependendo, porque o resultado ou a consequência do pecado, Deus não tira, Deus perdoa tranquilo. Ele disse, ele falou e está falado, ele faz isso, perdoa e ainda purifica. 1 João 1:9.
mas tirar a consequência ele não tira. O resultado do perdão e da purificação é porque nós temos uma aliança com ele e ele não vai deixar ninguém entrar nos céus sem ser purificado, perdoado e purificado. Então ele confessou, ele perdoa e purifica, para ter direito a morar naquela cidade onde não há sol nem lua, porque Jesus é a luz. Mas sofrimento aqui na terra, das consequências do que nós fazemos transgredindo as leis de Deus, não teve um bom ainda que passasse batido. Todos, registrados na Bíblia, pecaram, foi envergonhado, sofrendo as consequências desse pecado. Então nós louvamos ao Senhor, porque estamos no caminho certo. Quando nós meditamos a palavra de dia e de noite, nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Porque quando você medita de dia e noite, a palavra é escondida no seu coração. E o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista falou inspirado pelo Espírito Santo, e é certo que você já sabe que quando você guarda a palavra no coração, você não peca, e quando não peca, está glorificando o nome de Deus, porque nós somos criados para viver na santidade. Então, nós louvamos ao Senhor, porque sabemos que assim como Moisés já venceu essa batalha, nós também venceremos. Não é diferente conosco. Hoje a igreja também tem muitos casamentos mistos, muitas pessoas que veem a pessoa que chegou, está congregando, ela vai pensando que aquele veio para ela, ou aquela veio para ele, e logo começa o cortejo sem consultar a Deus. Casamento é a derradeira coisa, a derradeira aliança, que você não pode fazer de jeito nenhum, é a mais importante, depois da de Jesus. Você não pode desfazer de jeito nenhum. Então tem que consultar a Deus para casar com a pessoa certa. Não tem problema se os hormônios estiverem incomodando. Você tem domínio sobre tudo. Deus fez você para dominar tudo. E principalmente na nova aliança que você tem o Espírito Santo dentro. Você vence o hormônio, você vence tudo. É melhor você chorar por causa dos hormônios incomodando do que você chorar depois que os hormônios forem satisfeitos à sua vontade, e você chorar já é um caso já perdido, já uma desobediência a Deus, uma prostituição ou um adultério. Então, é bom que a gente chore porque não pôde pecar. É porque a gente quer pecar. Então a gente chora, Senhor, você sabe que eu não aguento isso, está demais, eu preciso. Chore, vai chorando, porque chora porque não vai pecar, querendo pecar e chorando porque sabe que não pode pecar, e quer porque quer fazer aquele pecado, mas chora para não fazer, fica na tristeza, no chororô, não tem problema. Isso vai passar. Agora você pecar para depois chorar, porque você peca, vai chorar também, se você é um filho de Deus, depois que peca, você vai chorar de arrependimento. E tudo bem, Deus vai perdoar de verdade. Agora, a consequência, você vai chorar muito mais. É choro por cima de choro das consequências dos nossos pecados. Porque Deus não tira a consequência, Deus não tira de jeito nenhum. Então, façamos de tudo para a palavra ficar guardada em nosso coração. Vamos estudar com alegria, vamos ler a palavra com alegria. O que não entender, procure a apóstola Raia Nascimento, que é responsável por esse discipulado. Pela graça de Deus, o Espírito Santo está me usando para passar todas essas informações para vocês, para os discipuladores, eles passam para vocês. Então, eu sou responsável abaixo de Deus por todas as conversas que você tem ouvido aqui, e você sabe muito bem que um dos defeitos que eu não tenho, eu tenho muitos, mas esse eu não tenho, é de persistir naquilo que eu falar de errado. Eu vou me humilhar e vou dizer, essa parte aqui eu não interpretei certo, eu fiz errado, então não tem que ninguém fazer comentário negativo, porque eu estou disponível para receber os comentários de qualquer coisa que eu falei na interpretação dos assuntos que eu estou colocando. Nós sabemos que o dono da verdade é Deus, eu sou apenas usada por Ele, e posso falhar, não ouvir o Senhor,
da maneira que deve ouvir. Quantas vezes a gente pensa que ouviu Deus e está ouvindo a nós mesmos. Então, qualquer coisa, a minha casa tem um endereço para todos, ninguém tem na vida oculta aqui dizer não sabe o endereço, todos sabem que não souber, só é chegar no gabinete do seu jardim que alguém traz aqui, mas não deixe que nenhum comentário negativo em relação a esse discipulado saia da sua boca, porque nós somos julgados pelo que falamos. Somos absolvidos ou somos condenados. Se você resolver falar só a palavra de Deus, para isso você está estudando. Com certeza você está desatado, sabendo de Gênesis e Apocalipse. Então, fale só da palavra de Deus, que não tem risco. Você falando a palavra de Deus, não tem nada para te condenar. Você será sempre absolvido. E temos que levar isso a sério, porque é Deus que diz que seremos julgados pelo que falarmos. Então, vamos seguir falando a palavra de Deus, que esse julgamento vai ser favorável para nós. Deus sempre vai se agradar daqueles que vêm falando a sua palavra, sempre que abre a sua boca. Estamos aqui aguardando, né, os resultados, né, o nosso questionário chega com perguntas dentro do que você leu e dentro dos comentários que eu faço. Então, vamos prosseguir, porque o certo é a gente conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, fala o profeta Oséias. E é nesse ritmo que nós vamos. Lendo a palavra, estamos conhecendo Deus e vamos continuar e vamos prosseguir em conhecê-lo cada dia mais. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.